Gravando. Fala pessoal, esse é mais um FAQ espírita de lucidez espírita. É bem importante a gente colocar a parte da lucidez, que a gente vai abordar muito aqui. E a gente tá no trânsito fofo aqui de São Bernardo, tá tudo travado. Travado. Nossa, tá horrível. Acho que caiu um urubu ali que não passa nada. Ah, teve algum problema ali. Então vamos pegar duas questõezinhas fofas que a gente recebeu. Minhas fofas. Começar? Manda bala aí, fofo. Ó, a primeira é: por que eu tenho que sofrer as repercussões do que eu fiz na vida passada se eu não lembro de nada? Onde está a justiça de eu sofrer sem lembrar do que fiz? Onde está a justiça de sofrer? Eu te pergunto. Justiça de sofrer. Então, essa é uma pergunta muito complicada. Mentira, não é tão complicada assim. Vamos lá. Onde está a justiça de sofrer sem você lembrar? Então a gente começa pensando por que a gente esquece. E isso é uma coisa que as pessoas sempre comentam. Por que eu tenho que esquecer da minha vida passada para evoluir, ou para melhorar, ou para passar um karma, assim? Existem principalmente duas respostas, que eu acho que uma sem a outra você acaba não tendo uma resposta muito boa. A primeira, que é a que mais comumente se ouve, é que se você lembrasse da sua vida passada, por exemplo, muito na forma de repercussão de karmas ou de desavenças que existiram na vida passada, são a restituição dela em família. Então, se você tem desavenças com alguma pessoa muito violenta, é comum você nascer com ela entre a família. Ou se isso não for possível, dependendo do tamanho do ódio das pessoas que estão envolvidas, elas sempre se encontram na vida para ter oportunidade para resolver essa questão. Então, se você lembrasse disso, todo esse ódio vindo à tona, todas essas repercussões malucas assim, de pessoas que te feriram, e que são coisas bem profundas mesmo, ou de alguém que te matou, alguma coisa assim, como é que você conseguiria lidar com ela sem que ela viesse com uma outra roupagem, sem que ela viesse de uma aparência diferente? Isso acabaria com a oportunidade de você conseguir superar esse tipo de desavença. Mas se você soubesse de tudo, se você não esquecesse de nada, não teria franqueza. Você não conseguiria olhar pra pessoa e, você sabendo de tudo, você iria melhorar, iria tratar ela melhor, iria melhorar o seu convívio com ela por obrigação, não porque você sabe que você fez mal pra ela, ou que ela fez mal pra você, e não com o sentimento de querer melhorar mesmo, Então, essa é a segunda parte que eu acho importantíssimo de falar, que é assim: se a gente lembrasse das vidas passadas, a certeza que existe vida futura, sim, ou que existe vida após a morte, não teria tá certo. Sim. Mas se você lembra da vida passada, você sabe que vai ter vida futura. E aí você acaba com a dúvida. E a dúvida é extremamente importante pro livre-arbítrio. Porque se você não tem dúvida de que existe, por exemplo, Deus ou não, de que existe vida futura ou não, a sua liberdade em acreditar ou não é acabada, ela é destruída. Então você é menos livre para acreditar, por exemplo, que não existe Deus. Então imagina hoje um ateu. O cara é ateu. É uma repercussão íntima dele ainda não acreditar em Deus. E de repente ele começa a lembrar das vidas passadas de uma forma assim bem forte. Ele vai inevitavelmente ser empurrado para acreditar nisso. E aí é o que o Murilo falou: não existe uma provação franca. É parecido com o exemplo quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Cara, tá um trânsito aqui absurdo. Caiu uma pomba ali, ó. Então, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a primeira coisa que a gente faz, a gente pega aquelas 100 perguntas mais importantes que caem, dá uma estudada nelas, aí entra no site da empresa e a gente vai moldando características e uma personalidade que a empresa quer. Mas qual que é a franqueza disso? Você está mentindo para você mesmo, vai chegar lá na entrevista, você não vai ser você mesmo, porque você está mentindo para dissimular um comportamento.
Quando você vem para a Terra, reencarnado e com tudo isso esquecido, aí a aprovação, ela é franca. Você vai passar com a aprovação sendo o que você é, de uma forma bem real. Então, se a gente lembrasse, o nosso livre-arbítrio para passar esse tipo de coisa seria muito abalado. Seria muito mais fácil deixar as tentações de lado do que... Porque você tem certeza de que quando você desencarnar, você iria para um outro lugar. Então você não ficaria com as dúvidas de posso fazer... Não é que posso fazer isso ou não, mas... você teria certeza de que você teria consequências do que você faz. Então você seria muito mais forçado a fazer coisas boas, o que não seria bom. Não seria lúcido. Na verdade, a dúvida, ela é extremamente importante primeiro para deixar o livre-arbítrio mais livre. Porque se você chega para o melhor exemplo é o ateu mesmo. Você chega para um ateu e de repente ele começa a ter uma mediunidade muito grande, começa a ver espírito e tal, por exemplo, igual o Chico Xavier. Qual que é a liberdade do cara de ser o que ele é? Então isso não acontece. É por isso que os espíritos nunca vão chegar assim, dando voador, ó, nós existimos. Porque a aprovação, ela tem que ser franca. A reencarnação, ela é uma oportunidade incrível da misericórdia divina, que é nos dada para a gente se redimir, mas de uma forma real. Como é que a gente vai conseguir sentir o mal que a gente fez para alguém se a gente não tiver essa experimentação sem lembrar? Porque é muito fácil você falar assim, ó, você fez aquele mal para alguém e você vai receber o mal. Então claramente você lembra que fez o mal e vai receber e que tem que passar por isso. Não é uma forma franca. A questão é você passar pelo mal tendo a mesma suscetibilidade, a mesma fragilidade que você tinha quando você fez o mal com alguém, né? Quando você, por exemplo, você está recebendo o mal, só que você não sabe por quê. Por que está acontecendo isso comigo? Você está frágil. E aí que você acaba sentindo mais o que você fez a outra pessoa. Então a aprovação, ela é muito afinada nisso. Na verdade, a reencarnação, no que a gente entende, é uma das provas mais claras da misericórdia e da justiça divina. Por causa disso, ela te possibilita você resgatar de uma forma extremamente franca. Então é por isso que a gente não lembra. A gente não lembra só porque isso causaria repercussões negativas com as pessoas que a gente precisa pagar ou aprender a conviver. A gente também tem esse lado de que a gente não pode lembrar para que a dúvida sempre exista. E a dúvida é extremamente importante para que o livre-arbítrio aconteça. Certo? Talvez a gente converse mais vai ter oportunidade da gente conversar bem o que é o livre-arbítrio. Uhum. Que o livre-arbítrio é uma coisa que não é muito entendida ainda. E a gente vai conversar bastante sobre esse ponto. O verdadeiro livre-arbítrio. Para a segunda? Vamos para a segunda? E aí, fechou? O que você achou? Não, o que você achou? A primeira? Legal, legal. Deu para entender bem. Imagino. Onde está a justiça em se sofrer sem lembrar do que fiz? É isso aí. Do que fiz. Aprovação franca. Acho que é a melhor resposta, né? Aprovação franca. A honestidade. É. Não sei se honestidade é a palavra certa, mas... tem que ter franqueza. Você tem que sofrer ali com a mesma fragilidade do que o cara que você dilacerou na vida passada. A segunda é meio estranha, cara, a gente tá meia hora no mesmo lugar, mano. Vai, qual que é a segunda? Meio estranha. Uma questão meio polêmica. Polêmicos, cara. Ó, ouvi uma vez que toda pessoa que se matou na vida passada nasce anã. Então todos os anões foram suicidas na vida anterior. É verdade isso? É verdade. Verdade, todo anão se matou. Todo anão se matou. Meu Deus. Então, são essas fofoquinhas que acontecem, né? Maior problema, né? E uma pessoa alimenta a outra, aí o que acontece? O espiritismo, ele bate numa tecla que a coisa tem que fazer sentido. Ah, é greve. É greve. Nossa, cara, a gente vai morrer aqui. A gente tá pagando o karma, viu? A gente fez greve na vida passada. Então, e esse tipo de coisa acaba não fazendo sentido com uma filosofia que é totalmente baseada na razão. E como está baseada na razão, isso aí não faz o menor sentido. Não tem nada que ligue um suicida a um anão. Não tem Na verdade, não existe uma regra pra nada, assim. A única regra que existe... Nossa!
A única regra que existe é da causa e efeito, a lei do amor, a lei da evolução. Essas são regras que sempre vão acontecer. Mas essa questão de se matou assim, vai receber assim, não acontece porque são muitos fatores. A pessoa que se mata de várias formas possíveis, não digamos da forma em si, mas com uma carga de sentimento diferente. Você tem aquela pessoa que calcula o suicídio, você tem aquela pessoa que se mata com uma questão extremamente passional, de desespero, de frustração. São questões diferentes, que são analisadas diferentes. Eu acredito que o fato de você nascer anão esteja mais ligado provavelmente ao orgulho, sim, certo? Do que qualquer outra coisa, mas isso aí também é uma regra. A gente não tem muito como saber, mas não existe regra nesse tipo de comportamento, dessa questão. É importante a gente sempre lembrar que na maioria das vezes existe correlação. Então, por exemplo, se você tem uma tendência de roubar e você tá já num grau de evolução suficiente para participar do seu planejamento evolutivo de reencarnatório na Terra, você vai fazer uma coerência. Se você tem esse lado de roubar, você vai nascer em um lugar que te propicie esse estímulo para você superar isso. Então sempre existe essa correlação. Mas se você falou de essas fofocas, é sempre um problema de você, que é muito comum você pegar, não só no espiritismo, como qualquer outra crença, doutrina, você fazer fofocas sem base, sem parar, sem estudar, sem tentar analisar o que de fato é, analisar os fatos e analisar, tipo, tentar a fé raciocinada, tentar pegar e se perguntar o porquê, sempre aumentando uma camada de porquê. Você pega, todo anão é um suicida na vida anterior, por quê? Porque eu acho que é, então, mas já não tem base, então já não faz sentido, já não tem uma lógica, já não tem algo, uma metodologia que chegou nessa resposta, então não faz muito sentido. Não, e daí a pessoa ouve esse tipo de afirmação e fala, não faz sentido mesmo. Mas o espiritismo nunca disse isso, e tá cheio de coisas que tem esse tipo de afirmativa, só que o espiritismo nunca se baseou dessa forma. Se você começar realmente a estudar, você vai ver que no espiritismo não existem dogmas. Ele está sempre de face com a razão e está sempre disposto. Isso faz parte da doutrina dele. Tá aí na codificação, ó. Tem que bater de frente com a razão. E dependendo das mudanças que aconteçam, tanto na ciência como na evolução aí do mundo, ela tem que se curvar a isso e se reestruturar. Então é uma doutrina em evolução. Por isso que também mescla com a questão científica do espiritismo. Eu acho que é isso. É isso. Gostaram? Não gostaram? Critiquem, mande dúvidas. E anões não são suicidas. E anões... eu não diria que todos, mas talvez algum tenha. Não é uma regra. Mas talvez quem falou isso seja um anão e se lembra da questão suicida dele. Aí faria sentido. Mas não existe esse tipo de regra, né? Não existe essa questão. Beleza? Show. Então mandem críticas, sugestões, beijos. E não gostou também pode falar. Nós não vamos nos melindrar. Nada de melindre. A gente tá fazendo isso da forma mais franca possível, de boa. Eu acredito que isso vai ajudar alguém. Se ajudar uma pessoa, tá beleza. Fala aí. Já foi o objetivo já. Se ajudar um pônei, tá beleza. Um pônei. Um pônei. A gente vai ajudar pôneis. Pôneis. Legal? Valeu, pessoal. Um beijo na bunda. Falou, beijo. Até mais.